Gente, eu vou te falar uma coisa, eu tô impressionada com o que a Gabriela acabou de me revelar aqui. Dá uma olhada nesse prato vermelho, por favor. Vem aqui, porque você vai ficar tão impressionado quanto eu nesse momento. Que ela disse o seguinte, Cissa, tá vendo essa colher aqui, ó, de sobremesa, cheia? Tem quantas gramas de sal? 12. 12. Essa é a quantidade que os brasileiros consomem diariamente de sal. E aí eu digo, qual é a quantidade ideal para se consumir sal diariamente para uma pessoa que não é hipertensa? Para uma pessoa que não é hipertensa, é a média de 5 gramas, que seria essa colherzinha de chá. Gente, é impressionante. Ao longo do dia. É impressionante. Agora, presta atenção no que a Gabriela acabou de falar. 5 gramas diária é para quem não é hipertenso, entendeu? Agora, para quem é hipertenso, a quantidade certa? 2 gramas de sal. 2 gramas de sal. Isso. Que vai dar mais ou menos, pra gente ter uma ideia de saquinho ou alguma coisa. Sabe aqueles saquinhos de restaurante? Sei. 2 daquele, ao longo do dia. Ao longo do dia. Agora, gente, o que é legal? Muitas vezes você acha que só aqui, ó, o salzinho, o sódio, o que faz mal, só está aqui. Mas não. Você pode consumir alimentos, né, Gabi, que a gente estava conversando, que tem muita quantidade de sódio. Por exemplo, a Gabi me falou, Cissa, os embutidos. Então você fala, eu não como sal. Nossa, minha alimentação, olha, eu coloco quase nada de sal. Mas você vai lá e come um salaminho. Aí não adiantou nada. Isso é muito comum. Inclusive no consultório tem pessoas que falam isso, mas eu não salgo muito a salada ou a comida. Mas o sódio, ele está embutido na maioria dos alimentos, principalmente industrializados. Então, no molho de soja, o famoso shoyu, tem um alto teor de sódio. Nos embutidos, então salaminho, presunto, mortadela. Nos alimentos em geral industrializados. Muitas vezes até no alimento doce tem o sódio. Então, em biscoitos recheados, porque ele também serve como um conservante para o alimento, né? Então, na verdade, não é só contabilizar o sal, você tem que ter uma média se você está consumindo muitos alimentos industrializados com alto teor de sódio. Perfeito. Vamos explicar aqui um pouquinho qual é o sal melhor para se consumir, o que a gente deve fazer para quem está em casa e ajudar nessa substituição do sal refinado por um outro, Gabi? Vamos lá, então, ó. O melhor sal para a pessoa que é hipertensa é o sal light, porque ele é reduzido justamente no sódio, né? Em 1 grama dele, vai ter em torno de 127 miligramas de sódio. Se a gente comparar com 1 grama do sal comum, que tem cerca de 490 miligramas de sódio, é uma diferença gritante, né? Então, para uma pessoa que já é hipertensa, o melhor seria o sal light. É o sal light, tá. Agora tá muito na moda, muita gente fala do sal do Himalaia, que é o sal rosa. Eu, particularmente, eu uso esse sal na minha alimentação, na minha vida. Isso. Ele é ótimo. Ele tem um pouquinho mais de sódio, né, do que o sal light, mas para pessoas que querem adotar um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, o sal rosa é bom. Por quê? A composição dele é mais equilibrada em termos de minerais, né? E ele também tem menos sódio do que o sal comum. O sal comum tem muito sódio, isso? Tem mais sódio do que o sal rosa e do que o sal light, exato. Agora você trouxe aqui o sal grosso. Isso, a estratégia do sal grosso é com a seguinte intenção. O sódio dele, tá? O teor de sódio é bem parecido com o sal comum. Mas qual que é a diferença do sal grosso? A gente pode utilizar ele para fazer o sal de ervas, que eu vou mostrar agora. E ele não penetra tanto na comida, né? Então, o alimento, né? Você vai cozinhar alguma coisa, ou usar ele para temperar, ele acaba saindo na frente. No positivo, porque ele não penetra tanto no alimento, né? Então o alimento não absorve tanto o sal. E aí ela trouxe essa receitinha aqui que a gente vai ensinar e é fácil, gente, sabe por quê? Porque você vai misturar ervas, né, temperos que vão dar um gosto danado pro seu alimento e você vai usar pouco sal, certo? Exatamente. E é tão cheiroso. Que delícia. Como que a gente faz esse preparadinho aqui? Olha, muito fácil. Eu usei sal grosso, tá? Aí aqui tem um pouquinho de alecrim, tá? Seco. Alho e cebola desidratado.
orégano, Tá. aqui manjerona fresca e tomilho fresco. Adoro. Você vai bater 150 gramas de sal grosso para você fazer já um potinho e deixar lá seu temperinho pronto, com um pouquinho das ervas. Uma colher de sopa de cada ervinha desidratada e um raminho igual tá aqui, tá? Igualzinho tá aqui. Uma porçãozinha de cada erva, tá? Bate no liquidificador pro sal grosso dar uma quebradinha Aham. e coloca num potinho de vidro, preferencialmente tampado. E aí guarda onde? Na geladeira ou pode guardar no Não armário? precisa, pode guardar no armário, ele não estraga. E a durabilidade é ótima também, porque é tudo aqui desidratado, tudo certinho. Sim, vai durar cerca aí de uns 90 dias, tranquilamente. Aí você pode usar para temperar sua comidinha, porque é uma forma de reduzir o sal da comida, né? Bom demais. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre potássio, é isso? Com certeza. Agora a gente tem uma tela que eu gostaria que colocasse pra gente os 10 mandamentos. O que você deve fazer para não ter a pressão alta. Vamos ver, porque daí a gente entra em comum acordo todos aqui no estúdio, tá bom? Pode colocar aí pra gente dar uma olhadinha no que é que tem desses 10 mandamentos. Ah, entrou mitos e verdades. Pode ser mitos e verdades também. Vamos lá? Mitos e verdades. Doutor, tá aqui a Gabi e o nosso professor de educação física. Primeiro mito e verdade. O estresse, a gente já respondeu mais ou menos aqui uma questão sobre isso. O estresse causa o aumento da pressão? Sim, como a gente já disse, realmente, e até em tom de brincadeira, até a inflação leva ao aumento da pressão. Então, é verdade. Próximo mito e verdade, por favor, na tela. Vamos ver o que vem aqui. Opa, agora entrou os 10 mandamentos. Bom, gente, ó, a gente tá com um problema técnico, mas não tem problema. Vamos lá, doutor. Os 10 mandamentos, pode voltar, já que tá, fica. Vamos nessa. Os 10 mandamentos da hipertensão. Primeiro, meça a pressão pelo menos uma vez por ano. Não é pouco, doutor? Ah, eu acredito que é pouco, sim. Até porque isso a gente tem que individualizar. Aham. Né? A gente tem pessoas jovens sem fatores de risco e temos pessoas adultas ou mais para a idade idosa com fatores de risco. Então, o importante é realmente o acompanhamento com o cardiologista. Após os 40 anos, eu acho que essa pressão deve ser aferida sempre que possível. De quanto em quanto tempo? Vamos colocar assim, 15 em 15? 15 em 15 dias? Aí também é bastante. Se a pessoa já não tem hipertensão arterial, eu acredito que toda vez que ela for visitar algum tipo de profissional médico, seja um oftalmologista, ortopedista, gastroenterologista, qualquer médico, a pressão seja aferida e contada para o paciente o valor para que o paciente saiba se ele está atendendo ou já está podendo desenvolver hipertensão arterial. Perfeito. Pode continuar com a tela, por favor, lá dos 10 mandamentos para a gente seguir. Agora é contigo. Pratique atividades físicas todos os dias. Eu acho que a atividade física tem que ser um hábito como escovar o dente, pentear o cabelo, tomar banho. Não tem como fugir dela, concorda, Luiz? Eu concordo com isso, até porque você pode estar fazendo várias atividades diferentes nesses dias que você pode praticá-las, né? No mínimo são 4 vezes. O que a Associação Brasileira de Medicina Esportiva fala é isso. Nós temos que fazer 4 vezes, pelo menos, semanais de atividade física. Pelo menos, Pelo 4 menos. vezes, tá. E a novidade é que você não tem que ter a duração tão intensa quanto se imagina. Não precisa fazer 1 hora de exercício físico. Pode fazer por volta de 40 minutos, 50 minutos. Não tem essa necessidade, essa exigência de ser 1 hora inteira de exercício. Entendi. Perfeito. Devagarinho, mas constante. Mais constante. Né? É mais importante a constância do que a intensidade, do que o volume. Exatamente. A próxima dica, qual que é? Mantenha o peso ideal, evite a obesidade. A obesidade realmente ela vai trazer a hipertensão, não tem como, né? Vai trazer. Gabi pode falar também a respeito da obesidade, que a gente sabe que você que cuida aí da nutrição, né? Que a gente sempre fala aqui que a saúde começa na mesa. Sim, com certeza. A obesidade, ela já é um fator de predisposição para a pessoa vir a ser hipertensa, né? Outro aí para você, outro mandamento que a Gabi vai falar disso com poder do que tem vamos ver? Pode deixar a tela aí, gente. É a alimentação saudável, sem frituras, pouco sal, mais frutas, verduras e legumes. É isso? Com certeza, né? A alimentação saudável, equilibrada, com o equilíbrio de sódio e potássio, que a gente vai falar depois, é muito importante. Consumir fibras. Outro ponto, reduza o consumo de álcool. A Sim. bebida alcoólica eleva a pressão arterial. Eleva, principalmente em excesso, o consumo de álcool, ele tende a elevar a pressão arterial.
Outro mandamento, abandone o cigarro. O tabagismo é um inimigo potencial da pressão, né, doutor? O tabagismo é um inimigo potencial da vida. Da vida, é verdade. Eu diria que a gente não consegue achar um ponto positivo do hábito tabágico, mas especialmente na hipertensão, ele é bastante responsável por essa elevação pressórica. Perfeito. Nunca pare o tratamento. Tem muita gente que fala, nossa, minha pressão não subiu mais. Fui lá e abandonei, deixei o medicamento, ela vai retornar, né? Lógico, vai retornar e é muito... Eu vou até pedir um minuto aqui para falar isso, é então, muito importante. Então pode voltar aqui para o estúdio agora, porque eu quero que você em casa olhe para o doutor. A hipertensão é uma doença crônica, ou seja, ela é para o resto da vida. Então, a partir do momento que a pessoa para de se tratar, a pressão dela sobe. A hora que ela volta, a pressão abaixa. E esse ciclo de sobe e desce é mais nocivo ainda para o organismo dela do que a manutenção da pressão em um nível só. E é nesse momento de oscilação que há uma predisposição muito grande ao derrame, ao AVC. Ao AVC. Exatamente. Perfeito. Tem mais, gente, que siga aí a orientação do seu médico sempre, evite o estresse, nós já falamos, e ame, seja amado. É a melhor coisa da vida, estar de paz, estar de bem com a vida. Pega o telefone, vamos cuidar da sua saúde agora. Liga pra gente, 0800 777 0021. Tem também o 19 3871 9620. Nosso tema hoje é a hipertensão, uma doença silenciosa que causa morte prematura e 1 bilhão de pessoas têm essa doença. Doutor, vamos medir aqui a pressão do nosso rapazinho aqui, ó, com 18 anos. Ele tem a pressão alta e aí a gente sabe que tem a genética, a questão genética dele, né? O pai, né? É teu pai, teu tio? O pai, meu avô. Aqui, ó, peraí, calma. Vem, pode entrar para dar também. O pai e o avô. Então, vamos lá. Você toma medicamento todos os dias, certo? Todos os dias. Nessa questão, doutor, que ele já deve ter tomado o medicamento hoje, certo, Igor? Acredito que sim, né, Igor? Você toma certinho, Igor? Mais ou menos. Mais Bem ou menos? desregulado. Não vou negar. É desregulado? Doutor, por exemplo, pressão alta, aos 18 anos. A gente acabou de falar aqui do AVC. Ele pode ter um ataque fulminante? Pode. A pressão alta é predisponente de AVC, do ataque cardíaco, que é o infarto agudo do miocárdio. Mas, se você me permite, inclusive nesse caso, nessa idade muito jovem, é importante a gente falar que a pressão alta, ela, em 95% das vezes, a gente chama de primária, ou seja, a culpa é do pai, da mãe, é da genética. Ele nasceu codificado para ter hipertensão arterial, mas 5% das pessoas têm o que é chamado de hipertensão secundária, ou seja, ela é secundária em alguma coisa. Ele pode ter um problema dos rins, que leva ao aumento da pressão, ele pode ter problema de alguma tumoração adrenal, feocromocitoma, patologias um pouco mais raras. Que levem essa pressão alta. Que levem ao aumento da pressão. É por isso que é muito importante, lógico em qualquer idade, mas numa idade muito jovem, que faça uma investigação inicial bem feita com um cardiologista de se essa hipertensão é secundária ou não, para que depois se assuma como uma hipertensão primária para o tratamento ad eterno para o resto da vida. Igor, a gente está aqui te assustando um pouco, te alarmando realmente, assim como você que está em casa, mas é para você criar a consciência da importância. Se você já tem a pressão alta e você tem o medicamento, você tem que tomar todos os dias, não pode ter bebida alcoólica, você tem que fazer esporte, tem que cuidar da sua alimentação, porque eu acabei de falar foi exatamente para te assustar. Você pode ter um ataque repentino e é isso que a gente não quer. Por isso a gente vai ficar no seu pé daqui para frente agora. Vamos medir a pressão dele? Daqui o microfone. Pode entrar aqui, ó. Pode pôr o braço aqui. Vamos lá, gente. O Igor já está sentado aqui há um bom tempo. Infelizmente, o ambiente não é o mais favorável. Sim. É um programa ao vivo, mas a gente consegue demonstrar aqui o nível de pressão dele. Pode deixar o braço nessa posição. E a gente está usando aqui um aparelho automático, não é um aparelho digital, ele é validado para pesquisa clínica. É um aparelho que a gente pode se basear no valor dele para as tomadas de decisão. O aparelho mais conhecido são os aparelhos de coluna de mercúrio. É por isso que a pressão é dada em milímetros de mercúrio. Ou os aparelhos aneroides, que são tanto ele quanto de coluna de mercúrio, você deve avaliar a pressão com o uso de um estetoscópio também. Qualquer desses aparelhos
a gente consegue ter um valor bem fiel da pressão arterial. Então, isso que eu ia falar, olha, É. mostra aí, gente, quanto tá a pressão Então dele. aqui a gente teve que ele está com uma pressão arterial de 170/90, ou seja, 17/9, tá? Como que eu sei que ele também está bastante estressado agora? Sim. Porque a frequência cardíaca dele também está bastante elevada. Porque tá aqui 137 batimentos Exatamente. cardíacos. Tá. Ou seja, ele está num momento agudo de estresse. E de ansiedade, ele De tá, como a gente ansiedade. acabou de falar, o doutor acabou de falar aqui, é um programa ao vivo, ele não está acostumado, tá diante das câmeras, tudo isso causa aí, né, um constrangimento, uma ansiedade. Exato. Além de existir uma entidade chamada de hipertensão arterial do jaleco branco. Na frente de um médico, especialmente de um cardiologista, a pressão de todos sobe. Aham. Então, aqui ele está num programa ao vivo, ansioso, estressado, em ambiente de trabalho e na frente de um cardiologista. Ele tem todo o arsenal necessário para que a pressão se eleve. Obviamente, ele faz um acompanhamento com o cardiologista e deve ser feito o acompanhamento com as pressões que ele já falou que são, basalmente de 15/10, 14/9 e acompanhamento ambulatorial para ver se há o controle da pressão com a medicação que ele está tomando. Perfeito. Tem que se cuidar, tá? A gente Aí. Vai isso fazer? Isso é muito bom de ouvir. Então, Esse ótimo. final de semana ele vai fazer os exames. Vou ficar no seu pé, tá bom? Você que tá em casa, pega o telefone e liga pra gente que ainda dá tempo. 0800 777 0021. Tem também o 19 3871 9620. Hoje o nosso tema é a hipertensão. Daqui a pouco a gente volta, vai falar sobre o tratamento. E eu quero a sua presença sempre aqui no nosso Mais Saudável. Eu já volto.